Só um instantinho. Vamos concluir. Pronto. Olá, boa tarde. Boa tarde não, bom dia, né? Porque para quem não almoçou ainda é bom dia. Eu não almocei, né, João? Bom, para mim é uma alegria estar aqui. Desejo um bom dia para todos nós, um dia abençoado. E assim, nós hoje estamos um pouco mais experientes. Nós tivemos ontem a primeira live, agora já tá com uma experiência, né? Já estou sentindo doutor. Já está sentindo doutor, né? Então aqui nós estamos com essa live aqui no nosso canal, no meu canal, Paula Belmonte, e tô vindo assim com um grande amigo, eu posso dizer que é amigo mesmo, João Cardoso, uma pessoa que tem assim o meu carinho, minha consideração, meu respeito, meu e da minha família. A família dele é uma pessoas queridíssimas, a esposa dele ficou de vir aqui, não veio, não atendeu minha ligação. Era porque ela estava no compromisso, né? Minha sogra, né? Como que é o nome dessa sogra mesmo? Dona Beth. Dona Beth, um beijo pra senhora, Dona Beth, espero que a senhora melhore aí, que ela teve um tombo há um tempo atrás, né? Fisioterapia. É super animada a Dona Beth. E estamos aqui nessa live falando hoje sobre adolescência. Então estou aqui com o João Cardoso, um amigo, que vamos estar aqui conversando, um pai de 8 filhos, uma mãe de 6 filhos. E então temos aí alguma experiência para passar e aprender também, né, João? Sempre aprendendo, né, Paulo? Sempre. O diálogo com os filhos é uma missão que eu costumo dizer que é das mais difíceis para criar os filhos, né? Muitas pessoas falam que é educação, né? Dá estudo, isso, mas eu acho que o diálogo e a formação do ser humano é mais difícil do que a própria instrução acadêmica. E nesses tempos agora mais atuais, assim, que eu acredito que agora com nossos pais, o que aconteceu? Houve primeiramente uma repressão muito grande, aí depois veio uma liberação muito grande e nós ficamos assim meio perdidos, assim, nesse sentido de que hoje a gente vê muitas crianças sem limites e os pais não sabendo se tem que dar limite, se não tem que dar limite, e aí vendo uma situação de jovens aí muitas vezes perdidos com droga, né? E o que você acabou de falar, o diálogo é fundamental. É o principal, porque através da palavra, né, a palavra em si, ela é que conduz o ser humano a situações de felicidade, né, que todo mundo busca, né? Todo mundo, todo ser humano busca felicidade. Infelizmente, às vezes busca a felicidade de uma forma errada, né? Mas a experiência, Paulo, não sei se eu posso lhe falar que com 8 filhos, né, também de ser filho também, né? O diálogo para mim tem sido sempre a missão mais difícil, né? E principalmente ela é mais difícil, na minha opinião, porque muitas vezes nós, pais, não nos colocamos à disposição para termos esse diálogo, né? E o importante é ter um diálogo, não um diálogo de palavras atiradas, né? E sim um diálogo bem conduzido, um diálogo que a gente possa interagir bem com eles. E isso assim, João, eu vejo o seguinte, nós, graças a Deus, temos a oportunidade de ter uma família com uma estrutura, momentos em família, mas muitas das vezes não é a oportunidade que todos os jovens têm, né? Hoje eu tive numa associação em Águas Claras, você sabe quantos suicídios aconteceram, segundo me falaram, lá em Águas Claras, esse ano, no mês de junho, até junho? Só em Águas Claras? Só em Águas Claras. Quantos? 21. Meu Deus. E ocorrem através os idosos que estão muito abandonados, que têm depressão, e jovens que também estão abandonados. Então hoje nós temos uma situação que a adolescência ela está abandonada. Como nós estávamos falando ontem, né? Antigamente nós tínhamos um contraturno na escola. Hoje a criançada, ela chega da escola, ou ela vai para a rua, ou elas ficam naqueles joguinhos eletrônicos, que isso é uma situação muito séria que está acontecendo com os nossos jovens, que estão perdendo exatamente o que você acabou de falar, diálogo, ter humanização, ter contato com o olhar, né? E aí acabam entrando em depressão, né? No meu caso, eu posso colocar para você uma coisa bem simples, né? Simples e complexa ao mesmo tempo, né? Coisa bem... Eu tive essa aprendizagem de diálogo com os filhos, né? Que ainda não é fácil. Ainda penso que eu também, como a Regina, ainda devemos muito a nossos filhos em relação a isso, porque o mundo também quer nos sugar. Mas eu, casado há 28 anos com a Regina, né, e 8 filhos, como você falou, o mais velho João Paulo tem 26, o mais novo Bruno, né, 2 moças e 6 rapazes. Nós tivemos um aprendizado muito bom na igreja, né? Eu sou católico, como você sabe, participo de um caminho neocatecumenal,
há 30 anos. E nesse caminho, através da igreja, através de uma palavra também, né, de Deus, a gente foi aprendendo a ter esse diálogo com os filhos. E existe um momento na nossa casa, na nossa vida, que é o domingo, nós celebramos as laudes com eles, com a nação dos salmos, e tem um momento que a gente abre a palavra. Nessa abertura da palavra, embora seja um diálogo com todos ao mesmo tempo, é um momento de se dar o perdão, um momento de se reconciliar, tanto eu, inclusive, como minha esposa, em relação a eles com a correção, talvez que não foi correta, ou deles também em relação a nós, com alguma atitude deles. Mas o ideal ainda é o diálogo individual, embora esse coletivo seja muito importante, né? Eu acho muito importante também. E assim, o que você acabou de falar, as pessoas muitas das vezes hoje nesse mundo atual não tem vergonha de falar de religião. E eu também sou cristã, eu acho que é algo que a gente tem que ensinar para os nossos filhos é a fé. É a fé em Deus. Escutar e estudar o que Jesus veio e ensinou pra gente, né? Ele ensinou tantas coisas bonitas assim, através de parábolas, que a gente pode trazer para o nosso dia. É sempre atual o ensinamento de Jesus, né? E um deles que eu acho muito bonito, que eu venho falando muito, amai-vos uns aos outros. Né? Então isso a gente tem que tratar isso na nossa casa, na nossa família, como marido e mulher, né? Individualmente. Individualmente. Então eu acho que esse tema, adolescência, nós estamos falando de uma família estruturada e que você acabou de falar, eu acho que nós como cristãos temos sim que falar de Deus para a nossa família, para os nossos jovens. Agora nós temos um aspecto aí, João, que é algo que me chama muito a atenção, é que muitos jovens, infelizmente, nós estamos aí, tivemos uma época que não foi valorizada a família adequadamente, muitas mulheres sozinhas, né, que são famílias monoparentais, que as mulheres dão conta, e muitas delas a gente se surpreende como que conseguem dar conta de atender tanta criança e jovens, e muitas delas muito ausentes, não porque elas querem estar ausentes, mas porque a situação é de ter que trabalhar mesmo, ter que se sustentar. Isso tem acontecido bastante, Paulo. É um dos pontos que eu sempre coloco, inclusive em outras palestras que eu ministro aí, encontro de casais com Cristo, no próprio curso de noivos, né, da minha paróquia, na Imaculada Conceição de Sobradinho, é esse aspecto do diálogo com os filhos. E uma coisa muito importante, que independente se, claro, muitas mães aí que sozinhas, e até pais também, que estão criando os filhos sozinhos, né? Mas o diálogo com os filhos em uma família onde existe o pai e a mãe, o principal diálogo que deve existir antes de qualquer um como base é o diálogo entre o marido, né, e a esposa. Se eles não estiverem em comunhão, com certeza os filhos são muito espertos e inteligentes, né? E eles observam, se o pai e a mãe não estão em comunhão, aquilo para eles já é uma fragilidade onde, infelizmente, eles não vão acabar escutando aquilo que os pais têm a falar. Um exemplo que você estava falando das mídias e me chama muita atenção, que nós sempre procuramos, eu e a Regina, termos comunhão nessas coisas ao falarmos com os filhos. Muitas vezes, é claro, existe a divergência, mas a gente procura resolver, para quando for levar para os filhos, levar a uma conclusão que nós, como casal, tomamos. Era a questão do computador. O computador, há um tempo atrás, era um computador por residência, né? E olhe lá. Não, tinha um computador que é aquele DOS, sistema DOS, né? Eu lembro que quando uma amiga minha tinha uma tela toda preta escrito em verde, você lembra? É muito recente essa coisa da internet, foi rapidamente, né? E aí o que acontecia? Acontecia o seguinte, lá em casa, tanta televisão, né? A gente tinha vigilância, que ele falou que as mídias, a pessoa entra para a mídia e acabou, né? E lá em casa eu lembro que muito bem que a gente colocava o computador sempre a tela virada para onde todo mundo estava passando, uma forma de nos ajudar, né? Vigiando também, observando o que cada um estava olhando na tela. Então, você passava, você olhava. Lá em casa tinha uma escalinha, né? O computador, né, Pedro? Pedro está aqui nos assistindo, participando conosco. Tinha uma telinha e uma escalinha para ver como é que eles iam entrar. E eu lembro que naquela época era só, eu até brincava, né? O Orkut, né? Eu falava iogurte, né? Brincava assim. E tinha ali, pronto. Hoje, o que aconteceu? Aquela vigilância acaba por cair, porque todo mundo hoje tem celular. Um smartphonezinho na mão, né, e tá ali vendo televisão. E isso que você está falando é algo tão sério, porque o que acontece? Existe a pressão da sociedade, a pressão desses mirins sociais, né? Lá dos meus filhos, eu tenho uma menina de 23 anos, que fez agora, recentemente. Mando um beijo para Júlia, te amo, saudade. Aproveitar aqui que ela está me vendo, que ela acompanha tudo. Júlia. E tem o Felipe, né, que tem 10 anos. Mas os primos já têm celular e na escola também os amigos têm celular. E aí ele fala, mãe,
todos os meus amigos têm celular. Eu falei, pois é, mas eu não sou mãe de todos os seus amigos, eu sou sua mãe. Então, não entro nessa história porque eu não vou dar, porque realmente a gente perde. E eu tinha a situação que nós viajamos muito e tudo, então, muitas das vezes aqui que a gente deu para os meninos iPad. Hoje, esses iPads estão há 2 meses guardados, não dou mais também iPad. Por quê? Porque a gente percebe que para de jogar futebol, para de ir lá. Agora, a minha preocupação, João, que é o seguinte, graças a Deus nós temos essa oportunidade de ter marido, ter família e tudo. Mas e essas crianças que não têm essa situação, né? Então é isso que eu venho alertando a nós como sociedade, porque a obrigação de um adolescente, no Estatuto no ECA, por exemplo, a obrigação de crianças e adolescentes, eles têm três que são pessoas responsáveis, que é a família, o Estado e a sociedade. Né? Então, assim, temos uma grande maioria que tem essa oportunidade, é uma oportunidade mesmo que a gente tem que ser grata a Deus, o que eu falo com meus filhos, a gente tem que ser grata do levantar ao dormir. Grata porque nós temos um pé, grata porque nós temos uma mãe e grata por nós termos uma família, porque não é a oportunidade de muitas pessoas, né? Estruturada, né? Uma família que tem essa questão da religiosidade. Mas essas que não têm essa oportunidade, eu tenho ido em lugares que eu estou muito impressionada com a situação dos nossos jovens, das nossas crianças, porque estão ficando com cabeça muito vazia. E é aquele velho ditado, né? Cabeça vazia, oficina demônio. Exatamente. Então, qual é a nossa responsabilidade como sociedade em relação a isso? Eu acho que inicialmente esse tema que nós estamos abordando aqui, que é o diálogo com os filhos, ele deve ser levado sempre a sério e como prioridade na formação dos nossos filhos, né? Quem está nos escutando também, como a nós também, sempre é um relembrar, né? É que, ontem eu falava para você também, do cargo que eu ocupei como subsecretário do Sistema Socioeducativo, onde jovens, adolescentes estavam ali. E na maioria das vezes, a gente constatava isso, que as famílias estavam dilaceradas, infelizmente, ou muitas vezes os pais não estavam tendo tempo de conversar com esses filhos. E você falou o quê? Da oficina, né? Da mente vazia. Eu te falo uma coisa, Paulo, que o diálogo com os filhos, eu costumo falar, o diálogo com os filhos é uma coisa que dá trabalho, né? Por vários pontos que a gente pode tocar aqui. Mas, por que nos dá trabalho? Porque nós precisamos dar a vida para ter o diálogo com os filhos, né? Perder a vida. O que é perder a vida? Perder o tempo. Perder o tempo, é um o que você trabalho. queria fazer. Tem uma música de um coisa que fala o seguinte, criança não trabalha, criança dá trabalho, porque dá trabalho. Por isso que é importante, quem for pai, pense antes de ter filho, porque dá trabalho. E responsabilidade. E o diálogo você vai ter que perder seu tempo. Aquilo que você queria fazer, eu queria jogar um futebol. Então, eu queria assistir o jogo do Flamengo, né? Contra o Vasco. Mas você deixa de assistir e vai perder a vida. Quem ganha aí nesse jogo do Flamengo com o Vasco, hein? Pois é, e olha só, Paulo, quem perdeu a vida para dar a vida, né? É o melhor exemplo que nós temos, né? Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, Jesus Cristo. Ele perdeu a vida para nos dar a vida, né? Mostrando que nós também devemos fazer o seguinte: se nós queremos dar a vida para nossos filhos, nós devemos perder a nossa vida dialogando com eles, né? Mas é claro que para esse diálogo não pode ser aquele diálogo, como eu falei, de sair atirando, né? A gente tem que criar alguns pontos, até eu tinha anotado aqui quando a gente faz palestras por aí. Primeiro ponto, em todo diálogo, se não tiver isso, não adianta, Paulo. Se não tiver o pano de fundo, amor pelos filhos, não adianta você conversar com seus filhos. A nossa sociedade, todos nós, somos carentes de amor. Sim. Desde o adulto à criança, nós somos permeados e precisamos do amor. E é isso que Jesus ensinou, né? Então isso é uma realidade que você está falando. A gente precisa criar um ambiente, né? Um ambiente e um momento, né? Simplesmente o filho está ali, você já chega despejando nele com a sua forma de falar, muitas vezes irado com o filho, nervoso com o filho, né? A gente deve procurar criar esse ambiente, né? Olha, eu preciso conversar com você e o momento correto, né? O momento, observar bem o momento do filho, né? Realmente os filhos eles estão em outra velocidade do que a nossa. E essa era digital colocou eles ali na frente, né? Bem na frente, bem né? na frente. E essa serenidade que nós temos que ter em conversar com os filhos, porque é claro que todos os pais que estão nos escutando agora sabem muito bem que muitas vezes nós não temos a serenidade necessária para conversar com o filho. Nós chegamos já com tudo armado, né? Sentar, olhar, respeitar o momento deles, que muitas vezes é um momento acelerado, um momento de agitação, e ter serenidade. Porque ter um diálogo
simplesmente metralhando, isso não resolve, né? E lembrar também quando nós éramos adolescentes, né? Porque Exato. assim, na adolescência a gente tem aquela, eu gosto muito quando eu tenho reunião com os adolescentes, que eu vejo assim, o adolescente tem o idealismo, a esperança, a ânsia, né? Aquela energia toda de poder acreditar. E uma das coisas que o adolescente tem, o jovem tem, é acreditar em si mesmo. Ele acredita que ele está certo. Então a gente tendo essa compreensão de que parte do pressuposto, que ele não é que ele esteja certo, mas ele já pensa que ele está certo, a gente tem que realmente ir com muito carinho, com muito amor, para chegar na compreensão, na consciência dele e mostrar o que tem que ser mostrado. Agora, a base de tudo é uma boa conversa. Agora, eu queria trazer um tema aqui com você, João, e que eu vou falar como eu sou, Certo? tá? Para ver se você concorda aí, você tem um pouco mais de experiência que eu. Que isso. Eu hoje acho assim, muito bom, a psicologia trouxe pra gente, assim, porque eu fui criada de uma maneira assim, criança não entende, criança não sabe isso, tratado como criança, né? E eu acho que hoje a gente vê que eu converso sobre temas com os meus filhos, assim, temas que, assim, mesmo que eu sinto que eles não têm aquela compreensão adequada, eu puxo, porque são inteligentes e conseguem compreender desde o pequenininho. Não pode, pode e tudo. E eu sou uma pessoa que eu dou limite para os meus filhos. Eu acho importante a gente poder realmente mostrar a questão da hierarquia. Estabelecer pactos. Exatamente. Então assim, eu falei, não é não. Eu não sou mamãe de ficar falando não toda hora. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando e eu guardei isso pra dentro de mim. Assim, quando eu decidi falar o não, eu tenho que saber que aquele não tem que ser até o final. Sim. Então decida se esse não tem que ser até o final ou se eu posso atender de alguma maneira. Mas quando eu falo não, é não. E algo que eu ensino para meus filhos é o respeito ao pai, à mãe, aos mais velhos. Porque hoje as crianças falam às vezes com a gente como se estivesse ali conversando com um amigo na esquina, né? E eu acho importante a gente mostrar esse respeito. Se tornarmos amigos, mas com respeito, né? Como que você vê isso? É assim que você pensa? Eu concordo com você, penso como você falou. Só tem um ponto aí que às vezes acontece comigo, né? Mas aí muitas vezes é falha minha. Muitas vezes eu falo não os filhos, né? E ali para mim eu carimbo, né? E lacro e jogo a chave fora. Só que aí existe o contraponto, né? Muitas vezes lá em casa existe autoridade, mas existe também autoridade com amor e existe o amor com a autoridade, que é a Regina. Muitas vezes ela me chama no cantinho e fala, olha, isso que você falou agora, isso. Ela me apresenta uma outra forma de ver as coisas, que aí muitas vezes eu tenho que ir lá buscar a chave, destrancar e tirar o selo. Essa é a verdadeira... Essa é a flexibilidade que eu procuro ter. E eu te falo para você, a experiência que eu tenho com 8 filhos, o que eles mais observam em nós é a comunhão. Se eles veem que nós estamos em comunhão, eles vão por ali, vendo que nós estamos em comunhão. E uma coisa também que eu gostaria de abordar, Paula, é a questão da religiosidade, né? Independente da religião de cada um, né? Eu sempre penso que Deus prescruta o coração do homem, né? Ele sabe o que tem no coração do homem, o que o homem, o ser humano deseja, que é aquilo que você falou. E o principal é amar o próximo como ele, né? Como ele amou. E no nosso caso, nós somos católicos, nós temos nosso segmento religioso, como eu falei no caminho neocatecumenal, encontros de jovens. Né? Por exemplo, eu fiz muito encontro de jovens. Dia 29 agora, 29 de julho, vai ter um encontro vocacional de jovens, que são jovens das comunidades neocatecumenais, lá no seminário Redentores Mata, que fica ali na Avenida Dom Bosco, onde a equipe do Padre José prepara uma palavra, e é um encontro vocacional. As pessoas, normalmente, quando talvez estejam nos escutando, pensam, vai chamar os jovens para serem padres e as moças para serem freiras. Não. É um encontro vocacional, né, onde uma palavra de Deus é colocada e onde eles discernem, né, vão passar, através daquela palavra de Deus, a ter um discernimento de qual seria a vocação deles. Talvez o sacerdócio, talvez a vida religiosa para as moças, ou o matrimônio. E tudo isso aí é abordado. E esses encontros são assim, encontros que parecem... Eu fiz muito encontro e uma coisa que assim, eu também na minha adolescência foi extremamente importante, que fala sobre religião, mas não de um modo católico, cristão, o escotismo. Eu fiz 10 anos de escotismo na minha vida e foi algo essencial na minha vida para o jovem, exatamente porque tem essa orientação de fazer o bem, de ter o respeito, a lealdade, a honestidade, são valores, né? Sim. Nós temos que basear nossa sociedade hoje com valores. Isso que é o grande riqueza de uma sociedade é a cultura dos valores. Então, assim, nós estamos precisando realmente dar uma atenção para isso.
Você falou algo que me chamou a atenção, João. Deixa eu agora lembrar o que você falou. Você estava falando do não relativo, né? Que às vezes você tem que voltar atrás. Isso eu aprendi muito. A Júlia, minha filha de 23 anos, ela fala o seguinte: mãe, na minha época você falava não com mais facilidade, agora você está aceitando aí o que os meninos fazem. Olha o Pedro te olhando ali, ó. Mas é porque com mais maturidade a gente percebe que a gente não precisa falar tanto não. A gente pode conseguir de uma outra maneira, não precisa falar tão alto com os filhos, não precisa... Mas isso é a maturidade mesmo, né? Poxa, pai, com a gente era diferente. Eles começam nas laudas, quando a gente está rezando nas laudas. A gente era diferente com o Bruno, né? É assim, porque o Bruno é mais novo, né? O caçula, porque não precisa. A gente vai vendo com a maturidade que Deus vai permitindo a gente, né? A gente vai vendo com um simples olhar. Falar. E outra coisa que você falou, que eu estava querendo falar, que eu acho muito importante, respeitando a religiosidade de cada um. Eu tenho costume lá em casa, eu e meu marido, a gente todas as noites, nós vamos ao quarto dele e rezamos juntos. Que bom. À noite, antes de dormir. E é tão interessante isso que quando eles vão dormir na casa de um primo, vão dormir na casa de alguém, assim, não acontece isso com muita frequência, mas quando vão dormir, ou às vezes eu tô agora nesse momento chegando mais tarde e tudo, aí no dia seguinte eu falo assim: filho, como que foi a noite? Foi bom, mas a gente não fez oração. Então, assim, já faz parte a oração deles e não dormem sem fazer oração. Às vezes eu falo: eu chego em casa, vocês estão acordados ainda até agora? Meu pai lá não foi fazer oração. Então a oração é algo que faz parte da rotina. Então cada um, eu acho que é importante, porque assim, além da oração, que é algo que eu acredito, que a gente tem essa conexão com Deus, é um momento que eles estão ali com a família, né? Esses momentos que você falou, a gente proporcionar momentos de amor e tudo. Paula, uma coisa que eu queria te falar exatamente sobre isso aí, né? Isso aí já é um diálogo, né? A oração é um diálogo. Você está tendo um diálogo, lá em casa, por exemplo, quando estava falando dessas laudes que nós fazemos aos domingos com ele, às vezes para levantá-los, né, que já tem muitos adultos, né, que são adultos, eles ficam ali, às vezes não querem: pai, estou cansado, saio para uma festa, né, os adultos, né? Mas quando eles sentam na mesa, depois eles veem que foi importante essa conversa. Agora, a motivação dialogada é uma coisa muito importante, né? Porque o que nós fazemos? Nós fazemos esse diálogo, como eu falei, muitas vezes os pais têm um diálogo com os filhos, que é só o bombardeio, né? Bombardeio. E quando acaba aquele bombardeio, simplesmente o jovem sai dali e fala: fui bombardeado, mas não fui amado, né? Então a questão do abraço, a questão do beijo, do toque, né? Do toque, né? Do abraço, importante isso. Do muito falar: importante. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Inclusive, aproveito e não falei hoje, eu amo todos os meus filhos, amo você, Regina, e amo você também, minha sogra, Dona Bernadette. E um grande beijo para Dona Bernadette. E eu também te amo, meu amor, Felipe, se ele viver. Sim. Amo meus filhos, amo minha família, amo a todos, porque é importante esse amor. Ok. E também meu pai, né? Meu pai é o João Cardoso também, e Dona Zefa e meus irmãos. Ô João, estão falando ali que eu acho que tem alguns comentários para... Olha aqui, o Pedro mandou um abraço, a Jess, a Ana Clara, o Ronaldo, o Cleison Moreno, a Vivi, o Eduardo Chagas, o Rogério Galvão. Tá todo mundo ligado na live. Muito legal, muito grata, uma oportunidade. Eu faço uma coisa que eu acho importante, são coisas simples que a gente pode fazer e que a gente pode trazer para os nossos filhos. Eu, na oração, antes da oração, o que eu falo para eles? Assim, vamos falar de duas coisas que a gente não gostou no dia. Aí, eles são crianças, né? Aí eles falam que aí que a gente sabe o que aconteceu. Sim. Porque o meu amigo não foi assim comigo. Muitas das vezes, quando eles falam, vem a emoção até no choro. É tão interessante isso. Então, eles já sabem que assim, então vamos falar duas coisas que nós não gostamos no dia e eu deixo por último. Vamos falar duas coisas que foram bem legais no dia. E aí, depois, na sequência, eu puxo alguma coisa e a gente faz a oração. E isso, João, num momento assim muito forte na minha vida, eu me lembro até com emoção, foi algo que me trouxe a força. Eu, passando por uma situação que aconteceu na nossa família, e tinha muitas pessoas na minha casa, e os meus filhos foram dormir no meu quarto. Sim. E aí, tinha acontecido a situação uns 2 dias atrás, e aí eu fui fazer essa oração. E o meu filho, Felipe, eu perguntei: meu filho, o que é que você não gostou nesse dia? Ele virou e falou assim: mãe, eu não gostei de ver a senhora deitada na cama o dia inteiro.
isso foi assim, o que me salvou. Te levantou. Me levantou e falou assim, a partir de hoje eu vou continuar a minha vida pra frente. Olha só. Deus mandou um anjo. Mandou um Seu anjo. filho. E assim, coisas. Dá um recado. Então, assim, como eles observam. Ele tem 10 anos hoje, isso aconteceu quando ele tinha Observa 6 anos. Né? E depois, nunca tomei remédio para depressão, nada. E a partir daquele dia eu falei, pra frente que eu vou. E depois disso, 4 anos, eu tô me vendo numa outra situação, com 2 outros filhos. Então, só para você ver Deus como seja é louvado, importante. Paula. Como é Exato. importante isso, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, você na hora estava olhando para ele? Oi? Você estava olhando para ele na hora? Tava olhando pra ele. Então, é um detalhe, um padre, eu esqueci o nome desse padre, que eu vi uma palestra dele, e ele falava justamente isso aí, né? Quando a gente estiver conversando, porque uma coisa é eu falar com você, né? Paula, assistindo televisão, Paula, filha, faz isso, filha. Não, vem aqui, não, filho, você não deve fazer assim, olhando para a televisão. E a Paula aqui. O contato Ele falava visual. assim, olhe para o seu filho que você vai ver o que ele está querendo te dizer. Esses momentos nós Interessante, fazemos né? lá no quarto, assim, normalmente, o que acontece? Eles adoram massagem, você tá falando toque, né? Então a gente fica assim, eles na cama, o Felipe num, outra coisa, o outro já é tão folgado que ele coloca o pé assim, já coloca assim, e tem um Sim, tal de assim. fazer uma coisa assim no pé dele, quando não Isso. fizer não Lá dorme. em casa também era nas costas, viu, Paulo? Era tal de João, começou com o João Paulo, passar os dedos nas costas, ficar. Aí às vezes a Regina também gosta de massagem no pé, fala, filho, faz uma massagem pra mim aqui. Aí tem um Bruno, fala assim, mãe, você me dá R$1? Os meninos pedem Ah, você tá também. pedindo R$1, né? Tá cobrando fazer massagem no pé da mamãe, Ô, né? João, tem uma pergunta aí pra gente responder. Vamos lá. Na verdade, foram as perguntas de ontem, né, da live sobre primeira infância. O Gilney falou que falta pré-natal para descobrir doenças precoces, né? Isso é uma verdade, porque nós precisamos de assim, exames, e tem exames que são feitos principalmente no início da gestação. Muitos dos exames fazem com que, com a prévia, saber previamente o que acontece, muitas das vezes, hoje a tecnologia está tão grande que você pode fazer cirurgia dentro do próprio útero, Sim. né? Então você pode estar, muitas das vezes tem algumas situações que é questão de alguma vitamina, alguma coisa que você pode dar para a mãe suplementar ali. Tem a questão do RH, Sim. né? Que muitas das vezes, sabendo com antecedência, inclusive evita mortes. Eu tive uma pessoa, João, que... Vou dar um exemplo depois aí, viu? Sobre isso. Isso aí é uma coisa tão séria que eu tive um casal de amigos que eles tinham uma única filha. Essa única filha casou, amigos, né? Inclusive são 2 os filhos amigos assim dos círculos casaram. E essa menina engravidou, não foi diagnosticada com antecedência a incompatibilidade de sangue. Tentaram fazer um parto prematuro, morreu a filha e o neném. Olha a situação, por conta de exame. Então isso é algo muito sério, porque quando a gente fala de vidas, a gente está falando de Vida. de amor, de sentimento De e de vida, não tem Claro. outra palavra. Então realmente temos que ter esse Uma coisa que eu cuidado. queria falar para o Junei, obrigado, viu, Junei, pela pergunta. E aconteceu conosco no nascimento, na gestação do André. O André é o 7º, né? Que a Regina, os exames não davam a gestação, e na época o médico, a médica, né, pediu para tomar um remédio. E esse remédio era para que a menstruação viesse, porque existia um cisto, né? E esse cisto tinha que ser retirado. E a Regina tomou esse remédio, né? Porque não estava grávida, né? Muito bem. Mas tomou esse remédio durante 7 dias. E a gente conversando, investigando, inclusive fomos em outros médicos, até que ele pediu um outro tipo de exame. E quando foi fazer esse exame, descobriu que a Regina estava grávida. E tomou remédio sem. Tomou remédio, e o remédio era totalmente abortivo. Abortivo. E o André é um menino assim. Ele é um menino Especial, nota 10, né? Ele é considerado lá em casa, ele é o 07, né? Diz que o 7º é o número da perfeição, né? E ele é considerado assim... O 07. O 07, o garoto nota 10. Então, o que aconteceu? O André tinha podia ter com esse remédio, podia vir em todos os problemas, né? E em algum momento teve, como o Junei falou, teve que fazer alguns exames, deu um problema no coração, tivemos que fazer. Só que a rede pública não fazia. Tivemos que nos virar, né? Quando a gente tinha plano de saúde, para poder fazer, tivemos que fazer particular, que era um dobro do coração dele na barriga da Regina, né? Então, quer dizer, isso que ele falou, não existe. Se tivesse um problema no coração, Paulo, e a gente não tivesse tido a condição de fazer,
E aí? E isso é uma situação que nós já conversamos também a respeito disso com uma criança no útero materno. Assim, eu vou aumentar um pouquinho a sua fala em relação ao pré-natal. É uma das coisas que eu penso que um pré-natal tem que ser humanizado, porque ali se registra muitas coisas. Então, uma mãe que tem uma insegurança, a mãe que passa por alguma situação, é sujeito de chegar lá no filho, e você sabe disso. Sim. Né? Então, é muito importante que a gente possa ter... Hoje nós temos aí, graças a Deus, as pessoas estão acordando. Eu sou uma pessoa que acredito no parto humanizado, tive parto humanizado, todos os meus filhos nasceram de forma humanizada. E mesmo no último, que foi uma cesárea, mas foi uma cesárea humanizada, porque eu descobri que eu tinha um aneurisma cerebral, tenho aneurisma cerebral, e aí o médico achou por bem fazer uma cesárea. Mas nós temos que ter um pré-natal humanizado, olhar aquela mulher, não só como uma mulher que está gestando, mas uma mulher que está fazendo a formação de um outro ser humano. Ter um olhar mais humano mesmo. Ela é como co-participante com Deus da criação. Com certeza. Então, assim, É isso é algo que é muito importante nós estarmos nos ligando. Pense nisso. O Gabriel perguntou aqui sobre o voucher escolar na primeira infância. O que vocês pensam sobre isso? Olha, nós até conversamos aqui antes de falar sobre esse assunto, Walter. Gabriel, muito grata pela sua pergunta a respeito do que significa esse voucher, né? Nós tivemos aí duas interpretações, então vamos estar conversando sobre isso. Primeiro, se é um voucher para creche, para que o aluno seja matriculado em creches particulares. Hoje existe um convênio, sim, e eu acho que o governo tem um convênio com creches aí para que atenda as crianças que não estão podendo pagar. Em relação a creches, né, que ele falou? Sim, eu falo sobre isso. E eu acho que o governo tem que arrumar um jeito, porque as nossas crianças não podem ficar abandonadas. Então, eu sou a favor de que as nossas crianças estejam sendo, tenham vivências sadias em ambiente sadio e seguro. Então, eu concordo com isso. E tem um outro aspecto que foi falado sobre o material, né? Exatamente. Isso aí é o seguinte. Essa questão da escolar, aqueles que estão sendo alfabetizados estão na escola pública. Meus filhos, todos eles, né, os 8, estudaram na rede pública do DF, em Sobradinho, né? Os professores aí, Sobradinho, lembram de todos eles. Ainda tem 3 que estão na rede pública do DF, né? Lá em Sobradinho, a escola classe 1, onde é CF3, depois ginásio, depois faculdade. Bom, e houve uma época aqui no DF que foi muito bom, porque a Secretaria de Educação, Paulo, ela sempre fazia licitações para comprar materiais para fornecer aos alunos da rede pública. Só que esses materiais, quando chegavam nas escolas, infelizmente a licitação não era bem feita, não sei o que acontecia, esse material era de péssima qualidade, que não só os meus filhos, como os outros também não queriam usar, as crianças não queriam usar, porque não era porque era simples, era porque era de má qualidade. Então os pais acabavam tendo que comprar. Teve uma época, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com muita inteligência, né, fez esse projeto, foi aprovado, onde criou-se o cartão escolar. Então os pais recebiam e compravam do jeito que queriam. Exatamente, saiu mais barato para o governo e compravam do jeito que queriam, materiais de melhor qualidade, né? Teve alguns probleminhas? Teve, mas não por conta do projeto, e sim, muitas vezes, pela operacionalidade das pessoas. Em relação a isso, eu tive uma experiência que eu até comentei aqui. Eu também estudei na escola do governo, na minha época os pais tinham que comprar, e eu adorava, inclusive, achava bom quando encapava o caderno, antigamente eles encapavam o caderno, né, colocava aquele plástico, etiqueta, nossa, era um momento de alegria. Hoje já vem com a capa do Flamengo. Já vem com a capa do Flamengo, mas hoje... Desculpe os vascaínos, viu? Vamos falar do Fluminense. Mas, então eu gostava muito disso, mas eu tive uma experiência há um tempo atrás de morar fora, e o que eu achei muito interessante, João, e que eu acho importante nós estarmos colocando é o seguinte: nós temos aquela pessoa que tem condição de comprar um caderno da Moranguinho, da Princesa Sofia ou do Flamengo, mas temos aqueles que não têm condição. Sim. Então eu acho muito legal, e isso eu vi isso lá na Inglaterra, nas escolas particulares, tanto do governo, a padronização. Com certeza, um material de qualidade, mas um material simples, para que as crianças não fiquem preocupadas, meu caderno é mais bonito. Não é isso que a gente está querendo. A gente está querendo que as crianças se sintam bem na escola, se sintam participantes da escola, que elas se sintam cada vez com a sua autoestima
elevada. Seria o ideal, né, Paulo? Seria o ideal, porque o que acontece? Sempre tem aquele que tem o estojo mais bonito e o que não tem o estojo mais bonito. Isso mexe com a autoestima, mexe com a competitividade entre as crianças. E, na realidade, as crianças na escola, elas têm que ser crianças, elas têm que estudar, serem felizes, não se sentirem inferiores. Então, eu sou a favor, sim, de a gente poder dar importância no que tem que ter importância. Professor de qualidade, ensino de qualidade e as outras coisas que a gente possa ter da forma de qualidade com simplicidade. A última pergunta é do Anderson. Ele perguntou até quantos anos vai a primeira infância? A primeira infância, que quando eu falo a respeito dessa primeira infância, da fase cognitiva, que é a grande pauta mundial, elas são os 1000 anos, mil dias da criança, que seria mais ou menos 3 anos de idade. Agora, para o governo em questão de escola, de creche, ela vai até os 4 anos de idade. E mais sabemos também na psicologia que do 0 aos 7 anos se forma uma personalidade. Sim. Então tem vários estudos, mas quando fala-se da primeira infância, é da gestação até esses 3 anos de idade. Eu queria colocar uma coisa aqui, Paula, que inclusive me chegou hoje isso, né? Que tem a ver com o nosso tema do diálogo e tem a ver com o nosso tema de ontem da primeira infância, né? Acho que você sabe que eu sou servidor público de 2 carreiras, né? Carreira de auditor fiscal de atividades econômicas, uma carreira que eu tenho um apreço muito grande, né? Que foi o tempo todo aí que conduzi e criei minha família através dessa carreira de atividades econômicas, auditor de atividades econômicas, e também sou professor da Secretaria de Educação do DF, também que sou grato por participar de ser servidor público de 2 carreiras aqui do DF. E chegou uma situação hoje para mim que eu fiquei assim meio que preocupado. Estão querendo acabar com as salas de recursos das escolas do Distrito Federal. Com a sala do quê? De recursos. A sala de recursos é aquela onde os alunos que estão sendo o projeto de inclusão das crianças que têm especialidades, né, que são especiais, essa sala de recursos ela serve à tarde, no outro período, para que professores possam trabalhar aqueles jovens, aquelas crianças, né, para que elas possam ter uma inclusão mais aperfeiçoada. E estão querendo acabar. Aí eu procurei descobrir o porquê que o Distrito Federal, né, a Secretaria de Educação, não sei se seria isso, está querendo tirar porque quer tentar ver se pega os professores que estão na sala de recursos e colocá-los em sala de aula. Muito bem. A pergunta é, por que não contratar os professores que estão concursados? Existe professores concursados. Paulo, quem tem crianças com especialidades, como eu tenho na minha família, né? O Gabriel, que é meu afilhado, filho da Patrícia, minha cunhada, irmã da Regina, nós sabemos como é importante. Esse menino tem um desenvolvimento na escola fora do comum, lá em Sobradinho. Parabenizo os professores dele e de todas as crianças com especialidade, né? E agora estão querendo fazer isso aí, tirar a sala de recursos. João, eu sei que a gente está com o tempo aqui limitado, já era para, inclusive, encerrar a nossa live aqui, mas eu vou falar uma coisa. É tão sério. Nós temos hoje em Brasília pontos muito sérios para ser tratado e é isso que a gente chama atenção. Primeira coisa, nós estamos aí com quase 400 mil desempregados. Quando a gente fala de desemprego, a gente fala de segurança pública. Nós estamos aí com uma saúde que é uma tristeza. Desemprego, diálogo com os filhos, primeira infância, tudo isso afeta a família, né? Tudo, desemprego. Agora, nós estamos precisando acordar para o Brasil investir na educação e educação de base. Porque, assim, muitos jovens, graças a Deus, aqui estamos falando que o João, eu e muitos que estão escutando, tivemos oportunidade dentro da nossa casa de poder ter o diálogo, proporcionar. Mas, muitos jovens, infelizmente, não têm essa oportunidade. E aonde que eles encontram a segurança? O Estado tem que fornecer. Nós temos que ter escola de qualidade, escola que as crianças se sintam, que tenham um suporte, que tenham uma orientação. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Uma criança que tem alguma especialidade, transtorno, hoje autismo, déficit de atenção, a gente precisa ter um atendimento adequado, porque muitas delas sofrem bullying e aí a gente gera uma outra situação. Agora, Paula, uma coisinha. Você tem hoje a sala de recursos, uma coisa que funciona bem. Os pais que têm e vão tirar. Não, dá pra entender. Vamos aí. Não querem tirar, não sei se vão tirar. Espero que não tire, viu? Tá. Governador, secretário de Educação, por favor. Vamos fazer uma pressão. Tá tendo mais uma pergunta aqui. Vamos lá. A última pergunta vai ser do Marcos Vinícius. É o seguinte, ele fala que existe muita burocracia e pouco resultado final nas ações governamentais. Falta de participação dos conselhos locais,
seja na escola ou no hospital, e preparação desses conselhos como prevê a legislação. Como fazer o cumprimento dessa lei? Olha, Marcos, primeiramente, muito grata pela sua oportunidade de você estar respondendo, participando aqui da nossa live, para a gente é uma alegria. E o que acontece hoje? O nosso sistema é altamente burocrático, né? Então, assim, primeira coisa que eu vejo, nós temos que acordar para a seriedade. O que é a política? A política faz, tudo que você acabou de falar, de educação, de saúde, tudo passa pela política. O que as pessoas estão querendo? E uma das coisas que está acontecendo muito, que agora eu, como pré-candidata a deputada federal, o João como pré-candidato a deputado distrital, eu tenho visto o seguinte, muitos deputados falam assim, eu mandei a emenda orçamentária, olha, eu mandei aqui não sei quantas emendas orçamentárias, agora pergunta se chegou lá o dinheiro. Não chegou. Ou se foi atrás também para ver se chegou. E não foi atrás, é isso que eu quero colocar, porque uma das funções básicas de um deputado federal e distrital é a fiscalização. Então, muitos destinam dinheiro só para constar ali que está mandando, mas não estão nem aí se chegou, se não está, não tem um compromisso com a população. Então, é algo que a gente está precisando realmente para que essa gestão aconteça, porque o Poder Legislativo, uma das grandes funções é a fiscalização do Executivo. E eu peço aí, inclusive, Marcos Vinícius, eu tenho um filho que chama Marcos Vinícius também, viu? E, inclusive, Marcos Vinícius, meu filho, se estiver me escutando, eu te amo, viu? Beijinho do papai. É o seguinte, Marcos, e uma das coisas que, como a Paula falou, do Legislativo fez fiscalizar, né? Mas eu peço também a todos que estão nos escutando, que estão participando, que também fiscalizem os parlamentares que vocês escolherem, entendeu? Porque essa participação, Marcos, como você disse aí, é importante. Como fazer para cumprir? Sabe o que se faz para cumprir? Se os conselhos tivessem mais participação das pessoas. Eu tinha um programa, até tempo atrás, falando assim, dinheiro público, fiscalizar é preciso. Por quê? Porque é exatamente isso, porque nós todos podemos ser fiscal. Né? Hoje nós temos aí a Defensoria Pública, ela funciona, não funciona do jeito que deveria funcionar, mas já temos um recurso. Nós temos portais da transparência que as pessoas podem entrar. Uma das coisas que eu quero quando você chegar lá, e eu vou estar lá na Federal também, se Deus abençoar, é nós estarmos melhorando os sites desses lugares, porque a gente fala do portal da transparência, vamos lá acompanhar o que os deputados estão, mas você tem que apertar tanto botão que chega no metade dos botões e você desiste. Eu tenho uma ideia. Vamos colocar um portal da transparência que real, funcione, para as pessoas tem saberem. Tem outro portal da transparência também que você pode fazer, né? Chama portal da transparência. Vá até a Câmara Legislativa, vá até a Câmara Federal e reúna um grupo. Ah, mas a gente não entra. Entra. Com a identidade você entra na Câmara Federal e na Câmara Legislativa. Você não vai bater no legislador de forma nenhuma. Você pode chegar, ele vai ter que andar no elevador, ele vai ter que caminhar mais de 100 metros para entrar no plenário. Então você naquela hora faz uma rodinha, deputado, senador, precisamos conversar com o senhor. Faz uma rodinha, converse com ele, cobre e filme. E gabinete aberto, né? Sim, porque gabinete aberto. muitos aí, no primeiro momento, entra, fala com as pessoas e tudo. É o que eu ouço mais falar. Coloca lá, depois some e para entrar no gabinete é uma situação. Então aqui estão falando de pessoas que vão ter gabinete aberto, população junto, e seremos mais um fiscal do executivo do dinheiro do contribuinte. João, quer fazer mandou um abraço para todo mundo da família, tá beijo. Também quero dizer que amo minha mãe, meu pai. Deixa bem claro que nós estamos apenas numa pré-candidatura, né? Se Deus permitir, passamos aí nas convenções e depois aí sim começará uma campanha verdadeira, né? Por enquanto a gente só está aqui como pré-candidatos. Deixar bem claro que se você não fiscalizar, se você não for atrás, as coisas podem continuar do jeito que estão. E não deixem de procurar descobrir a vida das pessoas que você pretende futuramente votar, porque hoje não é difícil descobrir, não é difícil pesquisar, é só ir atrás. Só colocar na internet. Essa renovação é preciso acontecer, mas é uma renovação não por uma renovação, mas uma renovação com pessoas que estejam realmente comprometidas com a ética, com a moralidade, e que isso não é um atributo, é uma obrigação. E eu só finalizo falando o seguinte, que vocês também, como meus filhos, mando um recado para meus filhos, como o Pedro está aqui comigo, que vocês não esperem também só a iniciativa dos pais para terem esse diálogo com os filhos. Vocês procurem também, pai, preciso conversar com você, mãe, eu preciso de uma conversa. Não fiquem acabrunhados em relação a isso. Procurem seus pais, nos procurem, peçam aos filhos, né?
E mando um beijo aí para minha esposa Regina, que eu amo muito, para toda a minha família, meus filhos, e para toda a nossa comunidade e nossa grande família. Obrigado. E um bom conselho esse. E quando, infelizmente, alguns não têm pais, não têm mães, procure um padre, procure um pastor, que são pessoas que possam estar orientando, alguém da família, avó. Esses dias eu ouvi uma pessoa fazer só mais um minutinho. Eu estive numa casa de recuperação, João, e me chamou muita atenção de um menino de 21 anos, chamado Douglas. E menino bonito, mas sabe aquele olhar vivo? Eu falei, você tem um olhar de vitória. Ele falou assim, minha avó sempre falava isso. Então, assim, procura pessoas da família, porque todos nós somos amados, principalmente por Deus. Exatamente. Que Deus nos abençoe, um bom dia e muito grata pela participação. Tchau!